prazer, uma honra muito grande ter a oportunidade de dar esse depoimento a respeito da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, particularmente, entendo que o Ministério Público está deixando de lado alguns compromissos históricos com a transformação social, com a defesa dos direitos humanos, com a emancipação das classes populares, né, com a defesa dos direitos sociais. E eu digo isso, né, por vislumbrar uma atuação que nem sempre é compromissada com a transformação da vida das pessoas, principalmente a vida das pessoas, daqueles que são os mais humildes, os mais necessitados, os mais dependentes da intervenção do Estado. Quando o legislador, na Constituição Federal, ele prescreve as regras dos artigos 127 e 129, ele cria uma instituição, Ministério Público, capaz, né, de alavancar essa transformação social, capaz de garantir direitos que não eram, de uma certa forma, e que ainda não são presentes, não estão presentes no cotidiano, como eu disse, das classes populares. Então, a história da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem um pouco nesse resgate. Por que que promotores de justiça, juízes, né, a sociedade civil como um todo, se organizaram, né, para inserir na Constituição da República algumas normas e para depois, né, redundar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que nós não podemos nos esquecer, né, e a história nos remete a isso, eu acho que nós não podemos nos esquecer que nós vínhamos de um momento político pós-ditadura militar. E havia um anseio muito grande naquela ocasião, principalmente no momento constituinte, um anseio muito grande por justiça social e um anseio muito grande por liberdade. Os dois aspectos principais que estavam presentes no cotidiano de promotores e promotoras de justiça, jovens, naquela ocasião, né, era este anseio, né, de justiça social e de liberdade. Quem trabalhou como eu com o Código de Menores, que haviam dois direitos estabelecidos nessa lei, e o procedimento não tinha nem forma nem figura de juízo, né? As coisas se estabeleciam ali de qualquer jeito, e essa era a verdade. Haviam dois tipos de procedimento verificatório simples e o procedimento verificatório contraditório. O contraditório é algumas opções raríssimas, e desde que, olha que interessante, né, a criança ou adolescente tivesse um advogado. Meu Deus do céu, como é que alguém ia contratar um advogado naquela ocasião? Se a Defensoria Pública ainda não estava organizada, não funcionava, no meu estado, o estado de São Paulo, era a Procuradoria de Assistência Judiciária, que fazia um bom trabalho, mas fazia um bom trabalho para os adultos que a procuravam. Então, esses dois anseios, liberdade, olha, nós não temos um processo, principalmente em relação a infratores, conforme figura de juízo. Segundo lugar, e justiça social. Nós temos uma série de direitos sociais, e esses direitos sociais não são direitos garantidos. E uma coisa importante, né, que uma pesquisa histórica demonstra, até nesta ocasião, não haviam ações judiciais, ou eram raríssimas as ações judiciais, vieram, né, com a lei da ação civil pública, que defendia direitos coletivos, mas quando vem a lei da ação civil pública, a temática não era os direitos sociais, eram, mas não eram os direitos sociais mais presentes da vida da população, eram as questões relacionadas, por exemplo, ao meio ambiente. Embora nós temos um caso clássico de início da lei da ação civil pública, que é a defesa, né, da população para não consumir o chamado a carne e o leite de Chernobyl. Muito bem, então nós tínhamos, né, a questão de uma favela lá em São Paulo, em Cubatão, né, que foi destruída pelas chamas porque passa ali, né, os tubos da Petrobras, e aquilo pegou fogo, e, enfim, foi um desastre. São ações coletivas, são as originárias ações coletivas.
mas nós não tínhamos, que eu quero dizer que nós não tínhamos essa cultura. Muito bem. Na Constituição Federal, surge, então, a necessidade de lutar por justiça social e lutar, obviamente, por liberdade. Na questão da justiça social, eu acho importante consignar que um dos dispositivos que legitima o Ministério Público, a ação civil pública, ele não nasce de assim, olha, alguém teve... Não, ele nasce de uma vocação, né, popular e de uma vocação do Ministério Público, de uma necessidade popular de dar uma resposta a esses direitos sociais, a esses direitos difusos, esses direitos coletivos que não encontravam validação no sistema judicial. Na área pura dos direitos sociais, educação. Qualquer pesquisa vai demonstrar que nessa época não existia uma única ação a respeito do direito à educação. Pedindo creche, pedindo escola, pedindo alguma coisa. Ou havia uma ação ou outra nas questões individuais, principalmente envolvendo a classe média, quando, por exemplo, um adolescente era expulso de uma escola e, eventualmente, tínhamos alguma ação judicial nesse sentido. Mas o judiciário não se preocupava com isso. Muito bem. Então, a Constituição Federal, ela surge com essas duas vocações. Do ponto de vista da participação popular, como é que esse processo histórico ele se dá? As pessoas começavam a falar, eu escrevi artigos, fazia palestra, a minha história possibilitou isso, né? Lá pelas tantas, em 1985, eu saio da minha função de promotor e junto com um colega, né, eu vou auxiliar na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, na FEBEM. Era o início do governo Montoro, rebeliões, né, todos os dias. A FEBEM era uma instituição que tratava de carentes e abandonados infratores, era uma mistura de várias unidades, em vários complexos, né? Toda semana tinha uma rebelião, um problema, e o então procurador-geral, né, a pedido do governador, acabou designando, né, um colega, que foi ser o chefe de gabinete da FEBEM, e eu, né, que fui ser assessor formalmente do governador, mas ficava na FEBEM, para verificar essas questões. Então, eu tinha essa experiência de vida, de verificar dentro, e como promotor de justiça da área da infância e juventude há muito tempo, né, percebia isso muito bem. Várias pessoas começavam, então, a reclamar, olha, tem criança aqui, ninguém liga, enfim, muito bem. O que aconteceu de importante e que acho que é importante para a história? O Unicef tinha duas personalidades lá interessantíssimas, as duas, infelizmente, já falecidas, o César de la Roca e o Antônio Carlos Gomes da Costa. Eles estavam dentro do Unicef. E tinha uma possibilidade também de acompanhar o que estava acontecendo no mundo a respeito da discussão dos direitos da criança e do adolescente. O Unicef, então, resolve patrocinar o encontro de todo mundo que falava sobre criança e que devia constar na Constituição, lá em Brasília. Convidaram, pagaram as passagens, vamos lá discutir. Vamos. E eu fui um dos convidados. Por força dessa militância, fui convidado. Chegando nessa reunião, e tinham mais de 40 pessoas, eu não me lembro quantas pessoas tinham, mas mais de 40 com certeza, 40, 50 pessoas. Chegando nessa reunião, o nosso consenso foi de que nós devíamos elaborar uma proposta de emenda popular, submeter esta emenda popular ao critério da população, dos movimentos sociais, etc., e pedir para que essa emenda popular fosse incorporada no texto da Constituição. Por quê? Porque cada pessoa pedia alguma coisa, e ali estava Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Sociedade Pestalozzi, Sociedade Brasileira de Pediatria, ou seja, era muita gente que tinha propostas diversas em relação ao que deveria constar da Constituição. E prevaleceu, né, a ideia, o bom senso, falou assim, olha, vamos nos unir, criar uma proposta, essa proposta tem que ser de conceito,
de consenso e tem que ser levada através de uma emenda popular. Isso é feito. E cada entidade, eu só vou dar um exemplo, Pastoral do Menor. Isso várias outras faziam as suas reuniões, tinham lá os seus nomes lá, traziam as pessoas, falavam, nós estamos pensando nisso, o que vocês acham? E aí era o basismo progressista, vamos dizer assim, porque nós falamos em basismo, né, com um certo ar pejorativo, mas quem está na base, vive os conflitos, os dramas do cotidiano, tem muita proposta, sabe onde o bicho está pegando, como se diz por aí. Muito bem, o que acontece então? Se sai uma emenda de consenso. E essa emenda de consenso, ela é levada através do Movimento Nacional de Meninos de Rua, depois aprovado, através de algo mágico, ou seja, vão vários meninos e meninas de rua para Brasília e fazem simbolicamente um abraço do Congresso Nacional. E aí entregam essa emenda de consenso para o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, para o deputado Ulisses Guimarães. Olha, nós estamos querendo isso. É o 227 e o 228 que hoje aparecem na Constituição. Foi a segunda emenda em número de assinaturas. Só perdeu para a reforma agrária, que teve um número maior, mas a emenda da criança e do adolescente foi incorporada em toto, ao contrário da questão da reforma agrária, que não teve muito sucesso. Ou seja, já na Constituição Federal, o direito da criança, ele nasce com essa ideia, primeiro, da participação popular, e segundo, com a ideia de liberdade e justiça social. Então, se vocês fizerem, os colegas que fizerem uma análise do 227 ou 228, o 228, apenas para ilustrar, o que é o 228? O 228 é o antigo 27 do Código Penal, que tratava da inimputabilidade penal, né? Tratado na Constituição da República, era matéria do direito penal, você resolve colocar no texto da Constituição. E qual a razão? Porque toda vez você trabalhava, toda vez que tinha um crime grave envolvendo adolescentes, já vinham, né, as vozes se levantavam, vamos reduzir a idade de responsabilidade penal. Então, a primeira ideia que prevaleceu foi a ideia que nós deveríamos colocar na Constituição para evitar essas mudanças bruscas e emocionais do texto constitucional. E isso caminha tanto que hoje vários juristas, inclusive, né, o ministro Alexandre de Moraes, numa das suas obras, considera o 227, o 228 da Constituição Federal como cláusula pétrea. E nem, eu digo isso historicamente, que nem nós estávamos pensando em cláusula pétrea naquela ocasião, porque depois é que essas coisas foram mais elaboradas. Então, a Constituição, a história da Constituição e criança e adolescente, essa história da participação popular, a história da defesa da justiça social e a história da defesa da liberdade. Terminada a Constituição Federal, surge, então, a necessidade, porque os padrões, os princípios eram absolutamente antagônicos, de reformar a legislação de menores, então, vigente. E isto vem também em algo interessantíssimo, que a mídia começa a trazer a ideia do entulho autoritário. Só quem viveu essa época lembra dessa expressão. É necessário livrar o Brasil do entulho autoritário. O que era o entulho autoritário? A legislação toda, que veio no regime de exceção, que parecia, né, e o Ministério Público deveria defender a legalidade, mas que legalidade? Né? E aí é legalidade democrática. Eu tive uma participação grande nisso também, né? Porque o 127 da Constituição Federal fala que o Ministério Público é o defensor do regime democrático. E isso advém de uma tese que nós apresentamos eu e mais dois colegas, em 1986, defendendo, e isso foi depois, veio aqui para Curitiba, tem essa carta de Curitiba,
que foi feito em Curitiba a respeito da Constituição, incorpora no texto o que deve constar do Ministério Público, essa ideia do Ministério Público Defensor da Legalidade Democrática, que fica lá, Ministério Público Defensor do Regime Democrático. Isso é revelado, por exemplo, na história do Ministério Público pelo Hugo Mazzilli, que quando trata desse movimento constituinte, se lembra desse pedido. Então, os colegas, né, que eu tenho para testemunhar que isso é fruto de uma luta de entender que a sociedade poderia se transformar, poderia viver melhor. A tramitação da Constituição Federal, houve uma reunião, e dessa reunião as pessoas se uniram e se formou um fórum chamado Fórum DCA, Fórum Defesa da Criança e do Adolescente. E a articulação desse Fórum DCA com várias entidades levou à edição da Constituição com 227 com 228. Pois bem, depois de editada a Constituição, era necessário, então, mudar o Código de Menores, porque a concepção era totalmente diversa. Parece pouco, mas é imensa a transformação que se dá com a redação 227, pelo menos a redação original. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança ou adolescente, hoje está o jovem também, assegurar a criança ou adolescente, né, o direito à vida, saúde, instrução obrigatória. Muito bem. Esse dispositivo é o dispositivo que indica que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, não meros objetos de intervenção do mundo adulto. Crianças e adolescentes têm direitos que podem ser exercitados frente à família, frente à sociedade, frente ao Estado. Muito bem. Como é que esta concepção iria conviver com um Código de Menores que não tratava dos direitos da criança? Então, 2 ou 3 direitos ali, de contratar advogado, direito à assistência religiosa, quando se tratasse de adolescente internado, e praticamente era isso. Não havia uma carta de direitos. Então, esse Fórum DCA, ele continua na sua discussão, olha, nós precisamos elaborar agora uma legislação ordinária que substitua o Código de Menores, porque nós não podemos ter a Constituição dizendo uma coisa e o Código de Menores dizendo outra. Surge nessa ocasião, né, o movimento, né, do ponto de vista político, né, muitas pessoas, inclusive um grupo de juízes em São Paulo, se reuniram para defender a manutenção do Código de Menores antigo, com algumas modificações, dizendo isso aqui basta. E nós dizemos, não basta, nós temos que reformar o Código de Menores, dar uma outra roupagem, etc. E fica aquele embate, e vários projetos são apresentados no Parlamento, na Câmara, no Senado. Muito bem. O que acontece, então? Até por deliberação e conversa nesse Fórum DCA, eu e 2 colegas de São Paulo resolvemos elaborar um projeto inicial, que damos, e o nome dado foi Normas Gerais de Proteção à Infância e Juventude. Nós elaboramos esse projeto é apresentado no Fórum DCA, ele é aprovado para assegurar essa precedência, e ele é entregue para 2 parlamentares, e esses parlamentares apresentam nas respectivas casas, na Câmara e no Senado. Normas Gerais de Proteção à Infância e Juventude. Já tinha muito do que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não tinha esse nome. Agora, até o nome é indicativo de algo interessante. O termo menor, outro dia eu dizia isso numa palestra, o termo menor, ele havia adquirido um significado sinonímico próprio de trombadinha, malfeitor, bandido, né? E foi um trabalho muito grande, inclusive dos meios de comunicação, né? No sentido de substituir gradativamente a locução menor por criança e adolescente. Por isso que eram normas gerais de proteção à criança. Não vamos falar mais de menor. Em São Paulo tem algo interessantíssimo, né? Há uma manchete de um jornal dizendo o seguinte: criança assalta menor assalta a criança na Praça da Sé. Muito bem. Né? O que era indicativo de que, do ponto de vista semântico, as coisas tinham um tratamento absolutamente diverso.
Então, isso é apresentado, normas gerais de proteção à infância e juventude. O Fórum DCA monta uma comissão de redação, e eu fazia parte, eram acho que 8, 9 pessoas da comissão de redação. Não na comissão de redação, mas se agrega a esse movimento, né, inúmeras pessoas do Brasil inteiro, inclusive alguém que teve uma participação histórica na elaboração do Estatuto da Criança, que foi do Paraná, o doutor Olímpio, né? O doutor Olímpio se agrega a isso, né? E eu lembro de uma passagem do Olímpio, não sei se ele já contou, mas se não contou, conto eu, né? Também pela idade, que lá pelas tantas a gente tinha uma versão já do Estatuto, ainda das normas gerais, que vai ser discutida numa comissão, né? Que debatia, a comissão parlamentar, com a presidente da comissão parlamentar, e o Olímpio, né? Eu ficava na parte, vamos dizer, da escrita jurídica, etc. Não ia fazer essa política. O Olímpio foi lá e estava numa sessão de uma comissão debatendo esse assunto. E falou alguma coisa lá. Porque ele foi repreendido pela presidente da comissão, dizendo o seguinte: o senhor não é parlamentar, o senhor não fale aqui. Aí ele retrocou o seguinte: mas eu estou trazendo, né, reivindicações que não são minhas, são reivindicações populares, são reivindicações do povo, a senhora tem que ouvir. Ou seja, o embate era um embate decidido, firme, de pessoas que ajudavam, né? Eu lembro uma outra ocasião, né, que o doutor Amaral e Silva, que foi presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também participou da redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e testemunha uma história, porque a história também é feita das personagens, né? Uma história, quando eu conheci o doutor Amaral, um ex-ministro da Justiça resolve fazer, no início do governo Sarney, um mutirão contra a violência. E esse mutirão contra a violência, ele acabou realizando vários seminários. E um seminário é realizado em São Paulo sobre, acho que o tema era esse mesmo, a questão do menor infrator, porque ainda falávamos de menor, a questão do menor infrator. E eu vou para esse seminário falar, me convidam para falar, já tinha estado na FEBEM, havia dirigido até todo o sistema de infratores, lá numa confusão que tivemos na FEBEM, por um período, até arrumarem um especialista. E eu fiz a minha palestra, terminou a palestra, no meio do auditório, levanta alguém lá, levanta a mão. Pois não. Senhor, olha, meu nome é Amaral e Silva, eu sou juiz de Blumenau, e eu gostaria de dizer que o senhor tem razão. Realmente, tudo que o senhor denunciou de absurdo em relação ao processo, e eu, como juiz, falo, existe. Foi aí que eu conheci o doutor Amaral. E eu lembrei do doutor Amaral porque uma outra questão, lá pelas tantas, invocaram com contraditória e ampla defesa para o adolescente infrator na redação do ECA. Não pode ter contraditório. Isso que né, alguns juízes aqui de São Paulo, e se a gente, né, o pessoal mais conservador não queria mexer. Onde já se viu contraditório e ampla defesa para adolescente infrator? O juiz é um bom pai de família, se dizia, então ele não vai fazer nada de errado. Aí, um dia, naquela época não tinha celular, toca o telefone lá no centro de apoio, que eu trabalhava no centro de apoio, já tinha saído da FEBEM, estava no centro de apoio, junto com o Munir Cury e outros colegas. Toca o telefone, era o Amaral. O Amaral falou: olha, não vai passar aqui contraditória e ampla defesa de jeito nenhum. O pessoal invocou com o nome. Se vocês encontrarem uma outra forma de falar sobre o contraditório e ampla defesa, ele entra no texto. Isso ainda da Constituição, depois vai para o Estatuto. Ele entra no texto da Constituição. Isso foi na época da Constituição. E lá, o que acontece? Olhar o 227, parágrafo 3º, inciso 4º, está lá. Pleno e formal, garantia de pleno e formal conhecimento da infração, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado. Que eram os elementos do contraditório que são colocados nisso. Isso está na Constituição. Quando vai para o Estatuto, olha só, chegaram a defender a ideia
de que defesa técnica para o profissional habilitado era defesa através de intervenção de assistência social no processo. Mas o que é isso? Defesa, porque é defesa técnica por advogado. E foi uma luta no Estatuto. Voltando para o Estatuto, o que acontece? O Fórum DCA, né, monta essa comissão de redação, essa comissão de redação elabora parte desse projeto. Esse projeto, as normas, né, por capítulos, né, eram encaminhadas para toda essa rede do Fórum DCA, Movimento Nacional de Meninos de Rua, Pastoral do Menor, Sociedade Pestalozzi, Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, né, e outras personalidades que trabalhavam, cada um levava para os seus lugares, discutiam e depois havia o retorno para a comissão de redação. A comissão de redação, a bem da verdade, e aí eu acho que vem a grande força do Estatuto, ela só deu formulação jurídica a reivindicações que eram eminentemente populares. Ou seja, essas reivindicações eram populares, eram reivindicações das pessoas, né? Eu quero ter o direito de estar na escola, eu quero ter o direito. Muito bem, tudo isso chega na comissão de redação. Esta comissão de redação vai trabalhando, nos reunimos, às vezes semanalmente, ou quando não era possível, a cada 15 dias, né? Essas reuniões eram em São Paulo, nós temos o espaço suficiente para isso, num prédio na Praça da Liberdade, né? Então o nome também era sugestivo, era um bairro japonês ali em São Paulo, era ali, nós nos reunimos ali, vinham todo esse pessoal, né? E onde nós discutimos tudo. E as discussões eram francas, mas absolutamente, né? O que sempre prevaleceu foi a ideia de consenso, senão o estatuto não saía. Vamos ter consenso. Talvez eu não gostasse muito de alguma coisa, outro não gostasse de algo que eu falar, mas houve um consenso, por isso que saiu o estatuto. Quando é terminado esse projeto original, ele é entregue aos dois parlamentares que haviam iniciado lá com as normas gerais de proteção da criança e do adolescente, a infância e juventude, e cada um desses parlamentares, né, eles levam o estatuto e apresentam como substitutivo ao projeto. Aí que vem não só o nome, mas a toda a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E é aprovado, né? Todos sabemos, é aprovado sem vetos, né? Nenhum veto nós tivemos no Estatuto. Então, existem situações que não estão nas nossas mãos. Agora, moradia, alimentação, está lá no... E para ir para o formal, não está lá no artigo 6º? Está. A Constituição também não diz que cabe ao Ministério Público defender os direitos sociais e os individuais indisponíveis? A segurança pública em alguns centros urbanos também. Não é, não, sabe, eu acho que está ultrapassada essa ideia de promotor criminal que recebe o processo, faz, pede a condenação, o cidadão é condenado, acabou o processo. Nós precisamos, ao invés de promotores criminais, ter promotores que pensem em segurança pública. Temos que pensar segurança pública. E isso não sendo feito, e eu digo, às vezes acho que não está sendo feito da maneira como eu gostaria, isto nos leva e me leva a ter um receio do futuro. Da nossa instituição se amesquinhar um pouco, como já está amesquinhada. E perder espaços para outras instituições que têm o protagonismo que nós tínhamos no passado, mas hoje não temos, e que hoje eles têm. Então, o promotor precisa ser preparado, não pode ser um qualquer, ele precisa estudar, né? Estudar sempre, né? Refletir, ter a possibilidade de discutir em grupo determinadas coisas, né? Então, né, é necessário tudo isso para que ele tenha eficiência no seu trabalho, né? Para agir dentro da legalidade, agir dentro da moralidade, né?
Ministério Público, fico por aqui só nessa questão da moralidade, mas é necessário que nós tenhamos uma política de vencimento, que nós possamos sair na rua e dizer, ó, isso aqui é a nossa política de vencimento. Não fico com vergonha de dizer o porquê disso.